Ele era um visitante regular da idílica cidade balneário bavariana de Berchtesgaden. Durante um passeio nos Alpes em setembro de 1926, ele conheceu Maria, de 16 anos, ou Missy Reiter. Hitler ficou extasiado. Ela não se impressionou. Falando pela primeira vez, o sobrinho dela descreve como ela comparava seu emblemático bigode a uma gorda mosca negra. Ela contou para minha mãe bem no começo. Eu não aguento aquele homem com aquela mosca idiota debaixo do nariz. E ele é 20 anos mais velho que eu. E minha mãe disse, ele é muito velho para você. Mas ela logo mudou de opinião quando Hitler a convidou para vê-lo em ação no encontro do Partido Nazista. Sua performance diante de uma multidão estática surtiu o efeito desejado. Quando ela entrou no salão, Hitler interrompeu o discurso, andou até ela, beijou as mãos de Missy e Annie, levou-as a uma mesa, voltou ao pódio e continuou o discurso. Ela tinha 16 anos. Nenhuma garota de 16 anos é admirada tão publicamente, na frente de todas aquelas pessoas, pelo homem parado de pé ali, e isso provavelmente a impressionou. Foi quando minha fina camada de gelo derreteu, disse Maria mais tarde. Hitler a convidou para excursões. Durante uma viagem pelos campos de Berchtesgaden, houve um primeiro beijo. Mas o romance não floresceu. A política tomava muito tempo de Hitler. Ele mandou cartas de amor. Minha querida criança, como me alegro quando meu amor me escreve. Você não faz ideia de como uma carta me deixa feliz, permitindo que sua querida voz fale comigo. Criança, você realmente não sabe o que é para mim e o quanto eu a amo, do seu Lobo. Acho que no contexto da época, homens mais velhos saíam com mulheres muito mais novas. E o pai de Hitler, lembre-se, casou-se com uma mulher 23 anos mais jovem que ele. Ele tinha 47 e acho que ela tinha 24. Então, não era incomum, na família de Hitler, ir atrás de alguém mais jovem. Lembre-se que Reiter tinha 16 anos. Eva Braun tinha apenas 17 quando ele a conheceu. Então, na verdade, Hitler parecia gostar de mulheres muito novas, de aparência infantil. Apesar da queda por mulheres de aparência infantil, a agitada campanha política de Hitler pela Alemanha significava que ele teria cada vez menos tempo para se dedicar às queridas crianças como Maria Reiter. Após esperar vários meses para ver o seu amado Lobo, Missy tornou-se desesperada, confusa e suicida. Missy tentou se matar e, graças a Deus, foi encontrada no último instante. Numa entrevista em 1959, ela alegou que Hitler se afastou dela para evitar um escândalo. Ela disse que uma carta anônima foi mandada para o Partido Nazista ameaçando denunciar Hitler à polícia por sedução de menor. Ela alegou ter chegado a fazer sexo com Hitler, mas se isso é realmente verdade, é claro que nunca saberemos. Se Maria Reiter fez sexo com Hitler, isso parece ter tido um preço alto. Minha mãe ficou horrorizada quando descobriu que Missy, que sempre quis ter filhos, se esterilizara sob orientação de Hitler, porque Hitler não queria ter nenhum descendente. E ela queria ficar com Hitler a qualquer preço. Então, ela fez isso e não podia ter filhos. Ela provavelmente esperava que Hitler se casasse com ela no final. Mas o casamento estava fora de questão para o aspirante a Führer. Minha noiva é a Alemanha, ele declarou. Hitler já havia feito uma dramática proclamação no jornal do Partido Nazista. Ele dizia, estou tão casado com a política que não posso considerar também ficar noivo. Adolf Hitler, 1925. Apesar de tal propaganda e dos esforços para bancar o solteiro chegado a crianças, Hitler também atraiu mulheres mais velhas e respeitáveis da alta sociedade bavariana. Hitler também atraiu o interesse de algumas das grandes damas do Terceiro Reich. Essas mulheres eram atraídas para Hitler porque ele era carismático, porque ele parecia se interessar de coração pelo povo alemão. Essas mulheres eram mesmo nacionalistas convictas. Winifred Wagner era uma nacionalista alemã nascida na Inglaterra. Era casada com o filho de Richard Wagner, Siegfried. Após a morte dele, Hitler lhe propôs casamento.
Um movimento calculado que lhe traria prestígio e talvez satisfizesse uma obsessão pessoal. Ele adorava Wagner, a música de Richard Wagner. Todo mundo sabe que quando ele estava em Viena, ele ia à ópera quase todas as noites. Na verdade, ele gastou toda uma herança indo à ópera. Então, obviamente, quando Winifred Wagner entrou para o seu círculo, houve um pouco de adoração de fã por trás disso. De certo modo, houve. Se ele pudesse ligar Hitler a Wagner, pense no que essa ideia seria para a Alemanha. Ele a pediu em casamento 2 vezes, entre 1930 e 1933. E nas 2 vezes, ela respondeu que só faria aquilo se ele estivesse numa posição oficial. Uma vez que Hitler alcançou a posição oficial de chanceler, não precisava se casar por prestígio. Na única entrevista que concedeu diante das câmeras, Winifred Wagner descreveu o charme dele. Eu tenho que admitir que ele causou imediatamente uma profunda e poderosa impressão em mim. Principalmente seus olhos. Eram incrivelmente atraentes. Totalmente azuis, muito grandes e expressivos. Não eram só os grandes olhos azuis expressivos que atraíam partidários como Winifred Wagner. No caso de Winifred Wagner, eles odiavam os judeus. O antissemitismo de Hitler, seu nacionalismo alemão, seu antibolcheviquismo eram atraentes para eles. Atraíam as suas ideias. Então não era só uma questão de carisma ou encanto pessoal. Eram mulheres inteligentes e políticas, mulheres que haviam operado no mundo político da elite nazista. Foi esta elite nazista que fez peregrinações simbólicas ao túmulo de Wagner e ao salão de festas em sua tradicional residência bavariana de Bayreuth. Um lugar que veio a representar os ideais nazistas da superioridade da cultura germânica e de uma raça dominante alemã.